Olá, pessoal. Eu sou Elaine Loche, sou psicoterapeuta e eu estava gravando aqui alguns vídeos a respeito da ansiedade, né? Falando sobre as causas da ansiedade, alguns sintomas de uma crise de ansiedade, diferenciando, né, os sintomas da ansiedade, da crise de ansiedade para uma crise de pânico, que é muito mais intensa. E me lembrei de um fato, uma conversa que eu tive com uma pessoa recente que eu achei muito interessante. É bem comum nós ouvirmos falar, assim, algumas pessoas têm a fala de que esses problemas, né, esses transtornos que nós temos atualmente, são coisas recentes dessa geração, são coisas de adolescentes e tudo mais. É muito comum nós ouvirmos falas assim, e que antigamente essas coisas não existiam. Na verdade, a gente entende que existiam já esses problemas e esses sintomas, né? Não com a intensidade, né, ou na quantidade que nós temos hoje, né, de pessoas sofrendo desses problemas, mas não tinha o que nós não tínhamos é um estudo, né, suficiente para entender todas as causas e os nomes, né, para cada problema que as pessoas tinham, que elas apresentavam. Mas eu estava conversando com uma pessoa assim de aproximadamente 80 anos e ela estava me relatando, uma pessoa que inclusive que tem muita ansiedade, né? Inclusive tem problemas com ansiedade, problemas sérios, problemas bem graves. E aí essa pessoa começou a relatar para mim e ela disse assim, eu desenvolvi essa ansiedade já na minha infância, só que naquela época nós não tínhamos o conhecimento que nós temos hoje e nem os tratamentos que temos hoje. Mas eu desenvolvi a ansiedade na minha infância, por quê? Porque o meu pai, dizendo a pessoa, né, que estava relatando ali a história, o meu pai, ele era uma pessoa muito severa e muito exigente. Então, quando eu era criança, ele me dava algumas tarefas para fazer e ele já dizia que ele ia observar, né, durante a semana como eu estaria executando cada tarefa. E caso eu não executasse alguma delas de forma correta, no sábado eu ia apanhar, né, por aquilo que eu tivesse feito de forma que na visão dele estava incorreto. Então, o que que acontecia? Segundo a fala dessa pessoa, eu passava a semana inteira preocupada com o sábado. Ou seja, eu não vivia aquela semana, óbvio, eu fazia a tarefa, mas sempre com aquela tensão, porque eu não sabia se no sábado eu ia apanhar ou não. E para as pessoas que são mais antigas e que viveram nesse contexto, e inclusive passaram por situações semelhantes, assim, e sabem que as pessoas tinham o hábito de corrigir as crianças de uma forma um pouco mais severa, um pouco, ou talvez não, até muito, né, severa. Então, eles apanhavam, muitas vezes se utilizava fio, né, ou aquele chicote que eles usam, para bater nos animais, no cavalo, que nem no animal se deve bater com aquilo. E imagina numa criança. Então você para e pensa a angústia que essa pessoa ficava a semana inteira pensando: será que no sábado eu vou apanhar? Será que eu não vou apanhar? Então ficava nessa insegurança, nessa incerteza e nesse medo, né? Que eu gravei alguns outros vídeos, inclusive falando sobre isso, que a ansiedade ela está diretamente ligada ao medo, só que ela é subjetiva, né? Então não é algo que está ali diante de mim, está na minha frente, não é algo subjetivo. Pode acontecer, pode não acontecer, pode ser real, pode não ser real. Nesse caso, né, se enquadra perfeitamente. Podia apanhar no sábado? Poderia, mas também não poderia se ele tivesse executado tudo da forma que o pai, né, dele achasse que estava correto. Só que isso causa uma insegurança na vida de uma criança que ainda não tem maturidade suficiente para compreender, inclusive, tudo isso, todas essas questões e lidar com as emoções, inclusive em uma época que nem se dava muita atenção para as emoções, muito menos para as emoções das crianças. Então, isso aí eu estou trazendo esse relato para vocês, só para vocês perceberem que não é algo recente, não é algo de adolescente.
Alguns adolescentes apresentam é, esses problemas de ansiedade, ou é mais frequente em adolescente? Sim, né? Até porque eles estão expostos a muitas coisas, a muita tecnologia, que tudo que é em excesso nós sabemos que faz mal, muitas incertezas, muita insegurança, e isso acaba desencadeando, né, todos esses problemas. Também alimentação que não é adequada, né? Hoje em dia, antigamente se tinha uma alimentação muito melhor, hoje já não temos. Prática de atividades físicas, então existe todo um contexto, é claro. Resumindo, os adolescentes podem, né, apresentar, podemos ter mais casos de ansiedade em adolescentes? Podemos. Mas nós percebemos que não é um problema atual, né, que começou agora, só agora que as pessoas têm ansiedade, só agora que as pessoas têm esse medo ou desenvolveram fobias. Não, são problemas que já aconteciam, né, só que não eram tão estudados, não havia uma explicação certa sobre o que estava acontecendo. Mas nós vemos aí, não é essa fala que eu trouxe para vocês, né, esse relato dessa pessoa, não é o único relato que eu já ouvi muitas pessoas nessa faixa etária, entre 70 e 80 anos, que acabaram desenvolvendo ansiedade, fobia, toque, justamente por conta dessas questões da forma que foram criados, né, e da maneira que eles foram acabaram sendo expostos a momentos de insegurança. A ansiedade está ligada ao medo, que está ligado a situações de insegurança. É alguém que se sente muito inseguro o tempo inteiro. Então ele nunca tem, né, uma estabilidade, uma certeza de nada, uma perspectiva boa. Então ele está sempre projetando para o futuro, sempre com pensamentos negativos, sempre pensando o pior, sempre com preocupações excessivas, e aí acaba desencadeando aí essa ansiedade, esses sintomas, essas crises. Isso é muito prejudicial e precisa ser cuidado o quanto antes. Então aí fica esse relato aí para vocês, né, refletirem sobre isso.